Fala galera, beleza? Estamos de volta com mais uma aula aqui do Apótema Vestibulares e hoje vamos dar continuação ao nosso curso de Física. Galera, hoje veremos a continuação dos tópicos fundamentais, aula 2, tá? Hoje veremos movimentos. Cinemática escalar, movimentos. Nessa parte do curso nós veremos alguns conceitos, por exemplo, vamos conseguir entender como que se dá o movimento do voo de um avião percorrendo uma velocidade de cruzeiro, como se dá a queda de uma bola por estroboscópica, tá? É uma câmera que ela registra várias imagens, tá? Em intervalos de tempos cada vez menores, tá? E aí dá essa representação aí, tá? Por exemplo, o voo, por exemplo, de um avião lá da região da Ucrânia, tá? Levando um ônibus espacial. Então, nessa nossa parte do curso, nós vamos nos centralizar, né? Ou nos concentrar em movimentos, beleza? Movimento. No estudo dos movimentos, iremos chamar de corpo tudo aquilo que pode se movimentar ou não, tá? Nesse curso, sempre que formos fazer uma referência a um veículo, uma pessoa, um objeto, ou até mesmo corpos celestes, a Lua ou a Terra, de uma forma geral, iremos usar a notação corpo, beleza? Em outras palavras, movimento é o estado de um corpo cuja posição varia à medida que o tempo passa em relação a um referencial. Então tá aqui, né? Observamos na figura abaixo, tá? Será que é possível determinar se o ônibus está em repouso ou em movimento? Depende, tá? Depende de quem tomamos como referencial, tá? Então, anota aí, tá? Pega o papel, caneta, anota aí esses conceitos, tá? Referencial. Então, numa primeira análise, não dá para saber se o ônibus está parado ou em movimento, porque vai depender de quem a gente tomar como referencial. Na imagem abaixo, se tomarmos o motorista e os passageiros como referencial um do outro, tá? O ônibus está em repouso, beleza? Porque lá dentro do ônibus não vai ter variação de espaço, tá? Entre essa passageira e esse passageiro. E nem nenhuma diferença de espaço, ou eles não estarão em movimento um em relação ao outro, também em relação ao motorista, beleza? Então, no caso, para esses passageiros dentro do ônibus, tá? Como se o ônibus estivesse parado, estivesse em repouso, porque não há variação de espaço entre eles, beleza? Porém, para uma pessoa do lado de fora do ônibus, a quem agora vai ser o nosso referencial, tá? Então, lá dentro do ônibus, tomamos os passageiros, né, e o motorista como referencial. Agora vamos tomar como referência, tá? Ou referencial, uma pessoa do lado de fora do ônibus, tá? Então, nesse caso, o ônibus vai estar em movimento, tá? Então, essa pessoa que está observando o ônibus ali sentado, tá? O ônibus está em movimento, ok? Movimento relativo. Assim, um corpo pode estar em repouso ou em movimento, vai depender do referencial, ok? Então, sempre que formos fazer análise para saber se o corpo está em movimento ou em repouso, temos que analisar o referencial. Ponto material e corpo extenso. Sempre que possível, ao se fazer o estudo de um fenômeno da física, é recomendável fazermos simplificações, tá? As simplificações tornam as análises mais fáceis. Quando observamos o deslocamento, por exemplo, de um automóvel, tá? Através de uma rodovia, perceba que as dimensões da rodovia, ou melhor, as dimensões ou a medida do veículo, para a gente não é tão interessante, tá? Porque o veículo em relação à rodovia, tá? Ele vai ser menos expressivo, tá? Então tá ali, né? O veículo em relação à rodovia, aquele tamanho do veículo ali, para a gente não é de tanta importância, tá? Por outro lado, o conceito de ponto material ele pode ser relativo, tá? Então, por exemplo, um corpo pode ser ponto material sobre uma determinada análise, tá? E não ser em outra. Então, por exemplo, esse ônibus na rodoviária aí, tá? Então temos o ônibus lá na rodovia e o ônibus estacionado na rodoviária.
Veja que na estrada o ônibus pode ser considerado ponto material, tá? As dimensões do ônibus elas não são tão significativas na análise do fenômeno. Então a gente pode desconsiderar. Já o ônibus fazendo manobras em uma rodoviária, ele já vai ser considerado corpo extenso, tá? Continuando, trajetória. O caminho que um carro percorre durante seu percurso entre uma cidade e outra é chamado de trajetória, tá? O percurso, ok? De modo geral, damos o nome de trajetória de um ponto material em movimento à linha geométrica que interliga todas as posições que um corpo passa, tá? E essa trajetória ela vai ser poder feita, tá? Em linha reta ou curvilínea, beleza? Uma outra explicação que podemos dar para a trajetória ele é um conceito da física que vai estar relacionado como que o corpo vai se deslocar, tá? Ele vai de uma posição a outra, tá? Então a trajetória é como se dá uma viagem, por exemplo, que um carro faz de um ponto a outra, tá? E também vai ser sempre dependente de um referencial, ok? Continuando, forma de trajetória. A trajetória pode ser retilínea, tá? Posso fazer uma viagem e essa viagem ela ser reta, tá? Pode ser curvilínea circular, tá? Curvas, pode ser curvilínea elíptica, tá? Não necessariamente tão redonda, tá? Mas ela tem o formato meio achatado, ou parabólica, tá? Então daqui, ó, trajetória. A trajetória de uma carga que cai de um avião vai depender do referencial onde estiver o observador. Para o piloto do avião, a carga cai em linha reta, ao passo que para o observador no solo, a trajetória é curvilínea. Então, para quem está dentro do avião, a carga cai em linha reta. Uma pessoa, né, na terra, fora do avião, a carga ela descreve, né, uma trajetória curvilínea. Vamos resolver um exemplo. Um trem descreve uma trajetória retilínea com velocidade constante. Uma pessoa dentro desse mesmo trem lança uma moeda para cima e depois a recolhe em sua mão. Ou seja, a moeda depois cai, né? Qual o formato da trajetória que a moeda descreve em relação ao trem? Item B. Qual o formato da trajetória que a moeda descreve para um observador parado na estação? Pausa o vídeo aí e tenta fazer. O item A e o item B. Então vamos lá, né? Qual o formato da trajetória que a moeda descreve em relação ao trem? Tá aqui, né? Então, como a pessoa, né, em relação ao trem, para quem está dentro do trem, tá? Então, a trajetória, tá? Ela é retilínea e vertical, ok? Para quem está dentro do trem, a trajetória da moeda ela sobe e desce, tá? E ela é reta, né? Retilínea, ok? Item B. Qual o formato da trajetória que a moeda descreve para um observador parado na estação? Aqui no caso, galerinha, é para quem está fora do trem, tá? Está dentro da estação parado, como se o trem estivesse passando, tá? E a pessoa dentro do trem joga a moeda e para quem está fora do vagão, tá? É como se a moeda tivesse outro comportamento, tá? E aí no caso, ela é curvilínea e vertical. Por que isso? Porque a moeda ela acompanha o trem. Para quem está de fora, ela observa a moeda. Nesse instante, a moeda alcança essa altura, o trem está em movimento. Nesse segundo instante, a moeda alcança uma altura maior e vai indo, tá? Então, ela vai até um limite onde ela depois volta a cair na mão da pessoa que jogou a moeda. E perceba que isso aqui descreve o movimento do trem, beleza? Então, para quem está fora da estação, aqui nós tomamos agora como referencial, a moeda descreve, né, uma trajetória curvilínea, tá, e vertical, para cima e para baixo, beleza? Exercício ETEC 2018. Um avião com a finalidade de abastecer uma região que se encontra isolada voa em linha reta horizontalmente, com velocidade constante e em relação ao solo. Quando abandona uma caixa com alimentos, conforme a imagem. Então tá aqui, né? O avião descrevendo
tá sobrevoando, né? E ele desloca, né? Ele deixa cair uma caixa em direção ao solo. Então vamos lá. Desprezando a resistência do ar, a trajetória descrita pela caixa de alimentos terá a forma de uma. Item A. Parábola, do ponto de vista de um observador que estiver no avião. Item B. Linha reta vertical, do ponto de vista de um observador que estiver no avião. Item C. Linha reta vertical, do ponto de vista de um observador que estiver na Terra. Item D. Linha reta horizontal, do ponto de vista de um observador que estiver no avião. Item E. Mesma figura para qualquer observador, pois a trajetória independe do referencial. Pausa o vídeo aí e tenta fazer. E aí, fizeram? Então vamos lá. Ele quer saber como o avião deixou cair a caixa, né? Então nós vamos ter que fazer uma análise de qual dessas afirmativas aí, qual desses itens está de acordo, tá? Então a parábola, a caixa, né, descreve uma parábola do ponto de vista de um observador que estiver no avião. Não, né? Quem está dentro do avião, a caixa cai em linha reta. Então esse item A está errado, tá? Item B, linha reta vertical, do ponto de vista de um observador que estiver no avião. Isso aqui está certo, né? Pensa dentro do avião, vê a caixa caindo em linha reta no sentido vertical, tá? Item C, linha reta vertical, do ponto de vista de um observador que estiver na Terra. Está errado, né? Quem está na Terra vê a caixa caindo em uma trajetória curvilínea, beleza? Linha reta horizontal, do ponto de vista de um observador que estiver no avião. Não, né? Quem está dentro do avião vê a caixa caindo na vertical, beleza? De cima para baixo. Não tem sentido a caixa descrever uma trajetória, tá? No mesmo sentido do avião. Item E, mesma figura para qualquer observador, pois a trajetória independe do referencial. Isso aqui é um absurdo, né? O objetivo dessa parte da nossa aula aqui hoje é justamente quando vamos fazer análise de um movimento, de um corpo, tá? Temos que analisar o referencial. Então isso aqui a gente descarta, tá? Então a alternativa para a gente correta aqui é a alternativa B. Beleza? Tá aí para vocês, alternativa B. Grandezas cinemáticas. Galera, eu não expliquei antes, no começo da aula, o que viria a ser escalar, tá? São dois conceitos, tá? Cinemática escalar e cinemática vetorial. Estamos vendo por enquanto o conceito de cinemática escalar. O que seria? Na cinemática escalar, eu só preciso da intensidade de um determinado movimento, tá? Eu não preciso, por exemplo, saber em que direção necessariamente vai estar indo ou em que sentido necessariamente vai estar se deslocando aquele corpo. Nesse momento, nessa altura, tá, em cinemática escalar, apenas a intensidade do movimento ou da grandeza envolvida é o que importa pra gente, tá? Então, por exemplo, uma das grandezas da cinemática, tá, é tempo, tá? Então nós temos aqui, né, um reloginho, tá? E no caso aqui nós iremos efetuar uma viagem, saindo quando o relógio está marcando 2 horas e vamos chegar ao nosso destino, beleza? Então tá aí. Fizemos a viagem, opa, já chegamos. Então, nós podemos representar matematicamente esse intervalo de tempo, que saiu às 2 e chegou às 5, tá? Matematicamente, podemos representar, tá, como uma variação de tempo, tá? Saí às 2, cheguei às 5, tá? Então, houve uma variação de tempo durante essa minha viagem, ok? Outra grandeza cinemática é posição, tá? Já vimos tempo, agora posição. Para que as placas em uma estrada sejam posicionadas, é importante se estabelecer um ponto a partir de onde as distâncias serão medidas, tá? Então, eu tenho aqui, no caso, nessa rodovia, eu tenho essa placa nessa posição, 440 km ao sul, beleza? Então, foi feita uma viagem, tá? Eu tenho essa outra placa ao norte, tá? Quilômetro 460. Então essa é a posição, essa é outra posição, tá?
Então, sempre que estabelecemos um ponto de partida, tá? Ou início, tá? Onde vai separar e determinar as distâncias, tá? A esse ponto de origem ou de partida chamamos de origem O, tá? O de origem, beleza? Então, a posição de um automóvel é a sua localização em relação a um determinado referencial, beleza? Se quisermos determinar em qual posição um corpo se encontra numa trajetória em um dado instante, basta calcularmos a distância percorrida nessa trajetória, ou seja, o ponto onde o corpo se encontra e o ponto considerado de origem. Perceba que aqui, né, tem um caminho a ser percorrido, tá? E aqui no caso a origem da trajetória, tá? A origem da trajetória, beleza? Então onde esses pontos aqui, tá? São determinadas posições, beleza? Como indicar a posição de um carro que está a 30 quilômetros antes da origem, tá? Eu coloquei 30 aqui só para aumentar um pouquinho, tá? Então, por exemplo, aqui está a origem, tá? Então, no caso, o carro está 10, no caso, metros aqui, antes da origem, tá? Então, como que a gente pode representar isso, tá? Representar que um corpo, um carro, está 10 quilômetros ou metros antes da origem, tá? Nesse caso, nós vamos usar um artifício matemático, tá? Nós vamos construir uma reta ou uma curva que vai similar ou dar a ideia do que é a estrada, tá? Então aqui nós temos uma reta, tá? Nesse instante de tempo, né? Uma hora, tá? Então está aqui na posição menos 30, beleza? No instante 2 aqui, 2 horas, tá? Então vamos fazer o deslocamento, tá? E aqui está a origem, tá? Aqui está a origem, beleza? Então ele passou por zero, foi até o final, beleza? Outra grandeza cinemática, deslocamento, tá? E cuidado, tá? Cuidado que trajetória, tá? É uma coisa, tá? Cadê? Bota a fita, cadê? Onde eu parei? Já falamos de trajetória, né? Agora vamos falar de deslocamento, tá? Então tem aqui a pessoa que está nesse ponto, quilômetro 2, tá? Essa pessoa ela vai se deslocar até o quilômetro 8, beleza? Então houve um deslocamento, tá? Então lembra, trajetória, só lembrei onde estava agora. Trajetória, só vou voltar aqui, volta a fita. Então, ó, trajetória, tá? Vai relacionar como que um determinado percurso ele é realizado, tá? Então, trajetória vai estar sempre relacionado a como que um determinado percurso, uma viagem, ela é realizada. Sem linha reta, sem curvilínea, tá? E aí os tipos de curva, tá? O deslocamento, tá? Vai estar relacionado com posições que eu saio de um ponto e vou até outro ponto, tá? Então, adiantando a fita, tá aqui. Deslocamento, tá? Então saiu dessa posição, desse ponto, quilômetro 2, e foi até o quilômetro 8, tá? Então foi feito um deslocamento, tá? E percebe que tem uma diferença, né? Como 2 é diferente de 8, tá? Então tem uma variação, tá? Nesse deslocamento. Então a diferença de um móvel entre duas posições é denominada deslocamento, beleza? Sempre que tiver diferença de posição, se você estiver numa posição e em outro instante você está numa outra posição, tá? Houve um deslocamento, tá? Que é a variação dessas duas posições. Deslocamento e representação matemática. Podemos representar matematicamente deslocamento por a variação de espaço, tá? Esse S aqui é do inglês space, tá? Então vai ser sempre assim, ó. Sempre o espaço final menos o espaço inicial. Por exemplo que nós fizemos aqui anteriormente, tá? Seria 8 menos 2, beleza? 8 menos 2. Então tá aqui, variação de espaço, tá? Sempre o final menos o inicial. E aqui para vocês o símbolo de delta, né?
Então, no caso do exemplo anterior, que saiu de 2 e foi até a posição 8, tá? Então, houve um deslocamento, tá? O final menos o inicial, tá? Então, houve um deslocamento de 6 km, tá? Só voltar aqui para explicar. Então, saiu da posição 2, foi até 8 e o cálculo, né, a representação matemática é sempre o final menos o inicial. Esse espaço aqui, tá? Esse deslocamento foi de 6 km. Beleza? Bem tranquilo, né? Velocidade média, uma outra grandeza cinemática. Suponha que você pegou a sua bicicleta e foi da sua casa até o seu curso. O curso fica a 6 km de sua casa e você levou meia hora para chegar até o curso. Naturalmente, você parou em semáforos, em determinados trechos você foi mais devagar e outros trechos você foi mais rápido. O fato é que você percorreu 6 km em meia hora, tá? Então, no frigir dos ovos, foi percorrido 6 km em meia hora, tá? Continuando. Em outras palavras, dizer que foi percorrido 6 km em meia hora tem o mesmo significado que 6.000 metros em 30 minutos, tá? Metro, minuto, tá? São grandezas equivalentes ou proporcionais, tá? 2.000 metros em 10 minutos, de novo, metro e minuto, tá? Então, tanto faz eu falar 6.000 metros em 30 minutos ou 2.000 metros em 10 minutos, beleza? Ou ainda 200 metros em 1 minuto, ou 200 metros por minuto, tá? Em 1 minuto e por minuto é a mesma coisa. A relação entre o deslocamento de um corpo e o tempo que se levou para efetuar esse mesmo deslocamento é denominado velocidade média, tá? Então, ó, perceba, eu vou ter duas unidades, tá? Unidade de tempo, tá? Unidade de tempo, tá? E o deslocamento, tá? Então, o deslocamento, que vai ser o espaço, e o tempo, tá? Essa relação é chamada de velocidade média, tá? Podemos representar matematicamente o conceito de velocidade média, tá? E aqui deixar claro para vocês que velocidade média é um conceito, tá? Velocidade média é um conceito, tá? Essa fórmula é uma representação matemática. Então aqui são duas coisas, tá? Uma coisa é a representação matemática, tá? Isso aqui é apenas a representação matemática desse conceito, tá? Muita gente confunde. Então, ó, velocidade média, tá? Esse mzinho é de média, vai ser o quê? A variação de espaço sobre o tempo, tá? Então, de novo. Velocidade média vai ser a variação de espaço menos o tempo. E sempre o tempo final, o espaço final menos o espaço inicial, sempre o tempo final menos o tempo inicial. Então, ó, para aquele exemplo anterior, né, do menino da bicicleta, né, que foi pro curso, 12 km por hora, beleza? Então, ele percorreu, tá, a velocidade média, né, dele, da casa dele até o curso, foi de 12 km por hora. Aceleração. No nosso dia a dia, muitas vezes variamos as nossas velocidades, quer estejamos andando, correndo ou dentro de algum veículo. A grandeza física, tá? Uma outra grandeza é a aceleração, que relaciona a variação de velocidade da velocidade média à medida que o tempo passa é a aceleração, tá? Então vai ser o que? A variação da velocidade média em relação ao tempo. Grava isso. Então, ó, a variação da velocidade em um determinado intervalo de tempo. E esse intervalo de tempo é denominado aceleração média, tá? Lembra, a velocidade média é ΔS, né? A variação do espaço em relação ao tempo. Só que mesmo num determinado tempo, essa velocidade ou aquela velocidade média, porque é média, ela varia, beleza? Então, se há uma variação de velocidade média, tá? Dentro de um determinado tempo, um determinado período, você vai ter a aceleração média. E de novo, né, a aceleração média ela pode ser representada, tá? Galera, aqui eu errei, tá? Tá aqui velocidade média, mas é a aceleração média, tá? Ela é representada por AM, M de média, delta V sobre delta V, tá? Lembrando que delta V aqui no caso é a variação, tá, de velocidade, sempre a final menos a inicial. Beleza? Valeu, moço!